Vamos falar agora um pouquinho mais sobre reanimação neonatal, onde a gente vai trabalhar a questão de asfixia perinatal, que a gente tem aquela questão de variar, né? E a duração dessa questão, dessa alteração que vai ocorrer no sistema nervoso central. Tudo acontece com uma fase inicial, quando é marcada por uma respiração mais rápida, né, profunda, e às vezes tem aquela associação do aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Vamos lembrar que vai persistir algumas alterações, como os movimentos respiratórios que vão acabar sendo cessados, a frequência cardíaca vai começar a cair gradativamente, a gente vai ter essas alterações e pode acontecer de manter-se a PA, né, no período que acontece a apneia primária. Quando a gente realiza aquela estimulação tátil e o oxigênio inalatório, a gente consegue reverter esse quadro, né? Numa grande maioria das vezes a gente consegue fazer com que a criança saia dessa questão de apneia. E o que a gente tem que observar também é que como que vai progredir esse processo de asfixia, né? Se esses movimentos respiratórios vão ser mais profundos, se vai ter aquela questão arrítmica que o paciente começa a gaspear, você percebe aquele sofrimento, aquela dificuldade, aquele esforço para buscar o ar. E a frequência também, a frequência cardíaca começa a cair, né? Junto com a pressão arterial. Então, a respiração torna-se cada vez mais irregular, ela fica mais fraquinha e ela vai desaparecendo aos poucos, até a gente ouvir, como a gente diz, o último suspiro, que são os últimos gasping. Nesse período, a gente já vai começar a iniciar o período de apneia secundária. Quando eu entro na apneia secundária, eu preciso, além da questão de estímulo tátil, já não é mais válido. E eu preciso reverter essa situação fazendo uma pressão positiva, fazendo a utilização do AMBU, né, e fazendo uma oferta de oxigênio 100%. A gente tem que lembrar que tanto a apneia primária como a secundária, né, pode ocorrer esses fatos intraútero, né, lá da barriguinha da mamãe. E a gente, quando essa criança está no trabalho, a mãe está no trabalho de parto, essa criança está para nascer, nós temos que começar a avaliar imediatamente essa criança quando ela nasce, né? Porque nós precisamos avaliar essa apneia, qual é a sequência, qual é a frequência, para a gente poder iniciar imediatamente a questão da ventilação, a oferta desse oxigênio. Então, o que eu preciso manter? Quem são os profissionais que eu preciso ter? Eu preciso pelo menos ter um profissional capacitado, né, qualificado para realizar a reanimação desse recém-nascido, mas necessita que seja de uma forma rápida e efetiva, porque eu não posso deixar com que esse neonato tenha nenhum dano neurológico. Então, tudo tem que estar voltado exclusivamente para ele, né? E deve estar presente todos os materiais e equipamento dentro da sala de parto. São algo muito específico que eu preciso e eu não posso que nada saia de forma diferente. Como que vai ser meu atendimento com esse recém-nascido quando eu relato a questão do apnea? Eu tenho que entender que o apnea, ele é utilizado até no momento da gente realizar a reanimação. E também para a gente ter uma resposta de como vai ser as nossas manobras nessa reanimação. Eu preciso saber como que essa criança vai estar no primeiro e no quinto minuto de vida. E, se necessário, eu preciso reavaliar tanto no 10º, no 15º ou no 20º minuto de vida. Como eu faço isso? Eu tenho uns sinais para avaliar, que são sinais de frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, irritabilidade reflexa e coloração. Cada um deles tem uma pontuação. Então, eu vou avaliar. Essa criança nasceu. Quando ela nasceu, a frequência cardíaca dela estava maior que 100 batimentos por minuto? Se estiver 100, ela tem uma pontuação de 2.
Ela chorou, né? Tava lá bonitinho, a respiração tava com choro, tinha um parâmetro, expansibilidade, ok? 2 pontinhos, já estão um ápiga de 4. O tônus muscular dessa criança estava totalmente flácido, algumas flexões nas extremidades, movimentos ativos. Tem criança que não dá totalmente ativo. Vamos dizer que ela tinha algumas flexões nas extremidades. Então ela tem um ápiga 5. Irritabilidade reflexa, sem resposta nenhuma. Tinha careta, tossia, espirrava, chorava. Tinha xé, na hora de aspirar, ficou tossindo, espirrando, mas estava chorando. Então eu tinha um 5, eu tenho um 7. Coloração, nasceu azulada ou pálida, cor totalmente rosadinha, com as extremidades azuis, ou nasceu totalmente rosadinha? 9, então eu tenho um ápiga 9, né? Só que se eu vou avaliar no primeiro minuto deu 9. Passou 5 minutos, eu vou avaliar. Ela deu um ápiga frequência maior que 100, estava chorando, movimentos ativos, estava com tosse, espirro e choro, totalmente completamente rosadinha, um ápiga 10. Então, eu sei que essa criança vai ter um ápiga de 9, 10. Se essa criança nasceu, não estava com uma frequência baixa, abaixo de 100 batimentos por minuto, a respiração estava lenta, então eu tenho 0, tenho 1, tônus muscular, com algumas flexões de extremidades, 1, eu tenho 2, né? Irritabilidade, estava careta, tenho 3, coloração, rosada, extremidade, 4, então no primeiro minuto 4. Daqui 5 minutos eu tenho que fazer de novo. Como o primeiro minuto deu uma alteração, deu um valor baixo, eu não fico só no primeiro e no quinto minuto. Eu faço o 10º minuto também, para a gente fazer um comparativo e ver se vai ter alguma alteração. Então, o ápiga é um registro muito importante que vai nos dizer, né, qual foi o parâmetro de vitalidade que essa criança apresentou ao nascer pra gente, tá? Então, é algo que todas as crianças têm, todo recém-nascido tem, né? E através desse ápiga a gente consegue avaliar quais vão ser os cuidados que a gente vai prestar para esse recém-nascido. Um outro fato importante é a questão da laqueadura do cordão umbilical. Algo que as pessoas não dão muito importância, mas a gente tem que entender que ela deve ser feita entre o 20º e o 32º após o nascimento, né? E nós precisamos verificar se nesse coto, nesse cordão, nessa laqueadura de cordão umbilical, existe presença de 2 artérias e uma veia. E outra coisa, se a mãe é HIV positivo, e se há também alguma incompatibilidade de fator RH, se esse líquido amniótico apresenta mecônio, se a laqueadura deve ser imediata, né? Quando eu tenho essas alterações, mãe com HIV, mãe com uma incompatibilidade de RH, o líquido amniótico com mecônio, eu preciso fazer a laqueadura imediatamente. Eu não posso deixar, porque eu tenho risco de contaminação, né? Eu tenho mães que são HIV, mas que a criança não é HIV, ela pode às vezes carregar esse vírus, mas não ser portadora. Então, essa questão da laqueadura do cordão é importantíssima em vários fatores. Então, a gente pode, por um erro, né, comprometer a saúde desse recém-nascido para o resto da vida. Então, para ficar bem frisado, entre o 20º e o 32º, precisamos imediatamente fazer a laqueadura ou clampeamento desse cordão umbilical, tá? E sempre observar, esse cordão umbilical, ele tem presença de 2 artérias e uma veia, né? Porque a gente tem que avaliar se tem alguma alteração nesse cordão, nessa placenta, ok? Uma outra coisa são os cuidados de enfermagem imediato que nós vamos realizar. O primeiro deles é o nitrato de prata 1%, aonde a gente vai instilar uma gotinha em cada olho. Por quê? A gente vai fazer a prevenção oftálmica, né, da gonocócica, fazer com que evite qualquer tipo de conjuntivite pós o parto, né? Ainda mais aquela questão quando a criança nasce de parto normal.
Então, às vezes tem alguma secreção vaginal, alguma infecção. Para evitar essa questão, a gente pinga o nitrato de prata 1%. A vitamina K, que é administrada a 1 miligrama por via intramuscular, que vai o quê? Vai me prevenir, vai fazer uma profilaxia para qualquer tipo de doenças hemorrágica nesse recém-nascido. Eu tenho também algo importante que é a identificação do RN. Eu preciso realizar a pulseira de identificação, onde eu vou colocar uma pulseira na mãe, né? E a outra no RN. E nessa pulseira precisa constar o quê? Nome completo da mãe, a data que a criança está nascendo, o horário do nascimento e o sexo dessa criança. São fatores importantíssimos. E através desse registro, a gente vai fazer o quê? Uma impressão plantar do recém-nascido e uma digital do polegar dessa mãe. Por isso já tem a caderneta de vacinação, que muitas das mães já recebem isso lá na maternidade, porque já fica fixado lá, bonitinho, a impressão plantar do RN e do polegar da mãezinha. Algumas mães têm essas questões de primeiro filho, já acabam fazendo as suas cadernetas, né, plastificando ou formulando cada uma do seu jeito, mas é muito importante. Outro fator são as medidas antropométricas, que são importantíssimas para a avaliação e o crescimento dessa criança. Aonde nós vamos avaliar peso, perímetro cefálico, comprimento, perímetro abdominal, perímetro torácico, e a gente vai ver as situações mais graves, né? No perímetro cefálico e no comprimento, nós precisamos aferir para saber se esse RN apresenta alguma instabilidade. Então, a gente vai fazer algum acompanhamento. Às vezes, a criança tem uma hidrocefalia, então eu vou ver se esse perímetro cefálico, se essa criança está tendo um crescimento cefálico ou não. Então, ele serve para avaliar e nos dá um direcionamento do que está acontecendo e qual é a forma que a gente vai poder cuidar e tratar, né, adequadamente essa criança. Uma outra coisa, questão de avaliar. Nós precisamos avaliar as condições dos RNs, né? Só que existe 3 sinais importantíssimos que a gente precisa avaliar: respiração, frequência cardíaca e coloração. Respiração, se essa criança está com mais dificuldade, está gaspeando, eu preciso prevenir e dar um suporte dessas vias aéreas. Então, respiração é importante. Frequência cardíaca. Se essa criança está tendo uma bradicardia, ela pode vir ter uma parada, né? Então, eu preciso observar. E coloração, porque a criança pode ter uma apneia, pode ter alguma alteração, e eu preciso ver se ela tá com uma corzinha arroxeada, acinzentada. Então, são os fatores principais que a gente vai observar no recém-nascido. Além disso, a gente precisa observar outros itens rapidamente, que são: se o mecônio está ausente no líquido amniótico, se o bebê está respirando, está chorando, se ele tem o tônus muscular totalmente adequado, se ele tem uma coloração rosada, né? Se o bebê é de termo ou não. São coisas que a gente já falou lá no APGA, para vocês entenderem como isso é importante para fazer a avaliação dessa criança. Com essas perguntas, a gente consegue avaliar o quê? A gente pode decidir se esse bebê vai ser reanimado ou não, né? Se a gente vai precisar de respostas positivas, de uma assistência mais adequada a respeito de alguns cuidados básicos. Então, o que a gente tem que entender? Que nós não podemos separar o RN da mãe, né? Nós não vamos separar essa criança. Se for o caso, vamos fazer uma aspiração. Lembrando-se que a partir do momento que a criança nasce, a gente já faz essa desobstrução, essa aspiração nasal de vias superiores, né? Vamos secar esse RN, colocar ele no lugar seco, coberto com um campus totalmente próprio, né? E mantê-lo ele totalmente em contato à pele da sua mãe. Nós vamos permitir sempre que a mãe desejar ofertar o seio materno para que essa criança tenha uma sucção melhor. Nós vamos observar a questão de respiração, frequência cardíaca, a coloração, porque essas intervenções, essas alterações podem decorrer após o parto,
Não precisa ser imediatamente assim que nasceu, mas pode apresentar após, né? Se as observações, né, forem negativas, nós vamos precisar o quê? Realizar uma reanimação, onde a gente vai colocar o bebê em calor radiante, que a gente falou na aula passada. Vamos posicionar o bebê, colocando a cabeça totalmente, posicionando ele em decúbito dorsal. Vamos levantar esse pescoço, subir, estender. Para quê? Para facilitar a questão das vias aéreas e a respiração ficar melhor, né? Aspirar as vias aéreas. Vamos lembrar o que? Sempre, né, nós vamos aspirar. A gente considera a boca como algo sujo, né? Então vamos aspirar as narinas e depois a gente aspira a boca, tá? Se for necessário, a gente realiza algum tipo de manobras e a gente já estudou que existem vários tipos de sondas, né? Então a gente vai escolher a sonda mais apropriada para fazer essa aspiração. Se essa criança tiver algum problema com a questão de líquido meconial, a gente tem que entender o quê? Que o obstetra vai sempre aspirar ali a orofaringe e a narina, né? E a gente vai utilizar uma sonda mais grossa, por quê? Para desprender essa secreção, né? Porque é uma secreção mais consistente. Então a gente vai aspirar a narina, depois vai aspirar a boca, né? E se o líquido com o mecônio, se o RN continuar malzinho, a gente fala que é deprimido, que ele não responde muito bem, vai ser necessário entubar, aspirar essa traqueia, né? Manter essas vias aéreas adequadas aí, para a gente ter um suporte melhor nas condições de vida desse recém-nascido, tá? Depois de tudo isso, a gente vai reposicionar o bebê, vamos manter ele numa posição mais confortável, né? E realizar todas as nossas anotações, todas as outras questões. Lembrando-se, preciso manter essa criança aquecida, né? Ela precisa estar aquecida. Então, vou secar, né? Vou estimular com que ela comece a respirar. Se ela estiver entubada, ela pode apresentar algum momento de briga com o próprio ventilador mecânico, mas esses são os fatores essenciais. A questão de oxigênio necessário, a gente sempre vai usar o oxigênio para reverter qualquer processo de cianose que essa criança venha apresentar. Posso utilizar máscara, né, e conectar no O2? Posso, vou ligar ali mais ou menos em 5 litros por minuto e vou ofertar esse oxigênio, né? Então, conforme ele vai ficando mais rosadinho, a gente vai diminuindo, né, gradualmente até suspender totalmente, porque a gente vai fazer uma reavaliação e o neonatologista também vai reavaliar. Caso eu preciso fazer uma RCP, quais são a indicação para RCP, né? Caso o nosso recém-nascido esteja com uma apneia ou gaspeando, né? Isso quer dizer o quê? Que ele vai estar com uma frequência cardíaca inferior a 100 batimentos por minuto. E a gente fala que gasping é aquele último suspiro. Então, quando estiver nesse processo, a gente precisa realizar a RCP. E aí a gente tem a questão de aplicação de oxigênio. Como que eu faço isso? Eu posso fazer a utilização pelo balão autoinflável, que a gente conhece como ambu, né? E aí a gente vai dar a gente sabe que ele consegue concentrar no seu reservatório uma porcentagem entre 90% e 100%, né? Que isso pode ser ajustado e a gente vai conectar sempre isso numa fonte de oxigênio e esse oxigênio vai ser reservado numa válvula que é acoplada dentro desse ambu. Assim que a gente aplica a máscara sobre a face da criança, a gente tem que cobrir a boquinha, o nariz e a ponta do queixo. A gente não pode deixar com que essa máscara, né, fique no olhinho dessa criança, tá? E a gente vai fazer sempre um movimento de levantamento de hiperextensão para facilitar com que esse paciente venha absorver esse oxigênio de uma forma mais sucinta, mais clara e que facilite o seu processo de recuperação. Temos as massagens cardíacas, né? Que após 15, 30 segundos de ventilação com pressão positiva, né? E é onde a nossa frequência cardíaca vai estar o quê? Abaixo de 60 a 80.
Então, se não houver um aumento, eu inicio a massagem cardíaca nessa criança. Como eu vou fazer? Vou posicionar lá meu polegar ou meu dedo indicador ali na região média do externo, né? Vou abaixar direitinho, vou localizar. Vou apalpar o apêndice tifoide, né? Vou ter uma noção mais ou menos de 1 a 2 centímetros e vou fazer uma frequência de 120 movimentos por minuto. Essa é a nossa regra de uma RCP, né? Não preciso fazer nada com pressa, eu posso fazer uma manobra suave, aonde a compressão e o seu relaxamento vão ser iguais, né? E assim, se fazer com os dedos, eles não devem ser retirados da região do externo. Eu só faço movimento e mantenho a minha posição. Essa massagem deve ser sempre acompanhada por uma ventilação, né? Então, eu faço o meu ciclo de massagem e acabo fazendo a ventilação. Ela deve ser realizada de forma sincronizada, gente. Então, se ela é feita através de... Eu tenho que manter uma relação 3 por 1, que vai me dizer o quê? 3 massagens, né, para uma ventilação. Aonde esse ritmo vai ser de 30 ventilações para 90 massagem cardíaca, né? Então, a gente consegue avaliar. E quando esse RN estiver entubado, a gente vai fazer a massagem e a ventilação pode ser realizada de maneira independente, porque tá mais fácil, já tá com uma facilidade de vias aéreas, né? A gente vai começar a monitorizar, né, a questão dessa massagem, está sendo eficaz ou não. Vamos fazer a palpação dos pulsos para saber se essa criança saiu dessa parada. Lembrando que a gente tem o pulso femoral, braquial, temos o do cordão umbilical, mas a gente vai avaliar esses dois, né? E se for necessário, a gente faz a intubação orotraqueal, que é indicada em qual momento? Quando eu tenho alguma suspeita de hernia diafragmática, quando tem a questão de presença de mecônio espesso, entre outros, onde eu preciso fazer a utilização da ventilação por pressão positiva, a VPP, onde eu vou utilizar o ambu. Como eu faço isso? Eu vou precisar testar o meu material, né? Ver fluxômetro, eu vou ver vácuo, vou ver o ambu, a máscara desse ambu, se eu tenho sondas apropriadas, se eu tenho fixação de cana, os meus laringos, as minhas lâminas, as minhas cânulas intraqueal. Olha o quanto de coisa importante que a gente precisa avaliar para que na hora de uma intubação tudo ocorra perfeitamente. E aí a gente tem o que? Algumas medicações que a gente vai fazer a utilização, que é o que? Após a gente estar no processo da VPP, que é ventilação por pressão, e a gente não tiver nenhuma resposta após de 30 minutos, já fiz massagem, já ofertei oxigênio, a frequência cardíaca tá diminuindo, menos que 80 ou tá zerado, com certeza essa criança vai ter de acesso a uma veia umbilical, né? Porque sempre vai ser a preferência nossa de acesso para um recém-nascido. E muitas vezes essa veia é passada, em alguns casos, na sala de parto e lá já inicia as medicações. Senão a gente dá um suporte ventilatório, encaminha a criança para UTI neonatal e os médicos intensivistas acabam realizando a passagem desse catéter umbilical. E aí eu tenho a utilização da adrenalina, por quê? Se eu tiver uma frequência zerada ou inferior a 60, após eu estar ali num ritmo de 20 e 30 segundos fazendo todas as manobras, fiz a BVP e nada, né? Então eu preciso fazer. Como que eu faço essa adrenalina? A minha diluição sempre vai ser 1:9, né? Que eu vou diluir sempre a água destilada e preparar a seringa para 1 ml. Ai, mas a seringa, o soro tem 10 ml. Ok, eu vou fazer uma concentração de 10, mas eu vou utilizar 1 ml de adrenalina e 9 ml de soro fisiológico. Outra questão, expansões de volume. Se esse bebê tiver pálido e hipoativo, pode ser que ele tenha alguma alteração sanguínea, tá tendo alguma perda, algum sangramento, né? E ele acaba não respondendo a nenhum sinal de investimento para ele. Pode ser um sinal de uma hipovolemia, uma diminuição do volume? Pode, porque tem palidez persistente, pulso firme, né? Reanimação e hipotensão, então a gente pode trabalhar com isso, né? Temos os tipos de colóide, que são a questão de sangue, a gente vai observar
a resposta que essa criança vai ter com questão de aumento da PA, se vai melhorar o pulso, essa palidez, né? Se não melhorar nada, o médico vai solicitar o quê? Que a gente repita novamente os exames de sangue. Temos também o bicarbonato de sódio, que ele é utilizado para questão de acidose metabólica, né, que vai ser documentada ou presumida. Temos o naloxone, que é indicada para depressão respiratória neonatal, né, utilizado com uso materno, e é mais para questão de sedação, onde a gente vai administrar com cuidado naqueles RNs de mãe com história de dependência química, né? Então, esses são alguns tipos de medicações que a gente vai estar utilizando. E aqui a gente tem alguns equipamentos de reanimação. Nós temos um ventilador mecânico, né, que a gente vai utilizar. Nós temos uma incubadora de transporte e o ventilador mecânico é aquele que, após o bebê recém-nascido estar entubado, eu preciso ajudar ele nessa via respiratória, como se fosse um pulmãozinho artificial que vai ajudar nesse fluxo respiratório. Então, o ventilador vai mandar toda a resposta de padrão respiratório, de como vai ser a expansibilidade, como que vai ser o fluxo que essa criança vai receber, tá? A gente trabalha dessa forma. Temos as nossas incubadoras, que serve para aquecer e ajudar e agrupar e aconchegar os nossos recém-nascidos, né? Dando uma disponibilidade, lembrando-se que recém-nascido, se ele perde calor, ele perde peso. E não podemos fazer o nosso recém-nascido perder peso, porque da questão de desidratação, entre outras alterações que a gente não está querendo que venha a acontecer. Temos também essas crianças nos cuidados intensivos, onde ele está com uma ventilação mecânica, ele está entubado, ele está com catéter, está com sondinha, né? Ele está com catéter central, um pique, se eu não me engano, é um catéter umbilical, né? Que está feito uma pontezinha no umbigo, que é um tipo de curativo que a gente utiliza no coto umbilical para ele ficar firme, né? Porque ele vai ter uma suturazinha, mas para facilitar a questão de manusear esse catéter, esse dispositivo, né? Então, as nossas crianças, quando é uma criança um pouco maior, a gente tira da incubadora e coloca num berço aquecido. Ou se é uma criança grave, tem muito comprometimento, a gente precisa utilizar muitos equipamentos para facilitar o manuseio dessa criança, né, e até mesmo para o conforto. Melhor que a gente está trabalhando com conforto, com qualidade de vida, a gente coloca essa criança num berço aquecido, aonde a questão de manipulação para tratamento vai ser mais adequado. A nossa aula fica por aqui, é uma aula deliciosa. Espero que vocês tenham aproveitado. Encontro vocês no próximo capítulo. Até mais.